Essa música épica para um momento épico. Temos um Campeonato Brasileiro, algumas rodadas, e cada vez tem mais candidato também chegando aí, tentando sorrir no final do Brasileiro. E a música poderia ser Eye of the Tiger, In a Burning Heart, porque é o Rock Balboa. Sua referência que você estava guardando? Era essa, Foi bem. O Pedro assistiu também, a gente tem falado, não é, Pedro? É o Rock Balboa, apanhou o ano inteiro. Nesse momento, sabe o que é? O Rock Balboa tá dando soco na carne, tá empurrando a charrete, tá fazendo abdominal com um tronco de árvore. E aí, no final, pá, no Drago. O Bruno É Vicari, o Mengão. o Bruno Vicari tá empolgado, tá, Pedro, com o lado do Flamengo. Tudo bem, Mário? Um beijo pra você, abraço aí pro Bruno, também Breler, Marra, todos os amigos nesse Sport Center. Tá empolgadíssimo, né? Tá mais empolgado do que o torcedor rubro-negro ontem no Maracanã. Ficou também em êxtase com essa vitória sobre o Palmeiras, esse 3-0. 3-0, assim, de forma inapelável mesmo, sobre um grande rival. Tinha uma grande expectativa antes do jogo, ingressos esgotados, mais de 64 mil pessoas, o público total, contando ali camarotes, cativas, etc. Uma torcida que antes do jogo cobrou, hostilizou o Landinho, hostilizou o Marcos Braz mais uma vez, cobrou a raça do time, então tinha uma questão de pressão também. E o Flamengo entrou ligado no 220 mesmo, pressionando o tempo todo, tinha desfalques, o Thiago Maia, Felipe Luiz, o Bruno Henrique, e mesmo assim pressionou bastante o Palmeiras, conseguiu com belos gols, né? Realmente construções de jogadas, assim, o passe do Pulgar, enfim, depois o último gol aí, como a gente relatou. De fato, é uma atuação bem marcante do Flamengo, se não foi a melhor da temporada, talvez pau a pau com aquela sobre o Grêmio na Copa do Brasil. Então, das duas atuações, uma das duas melhores da temporada. O Flamengo tentando não cair na empolgação de torcida nem nada, porque mesmo vencendo, o Flamengo não chegou ainda nem no G4, né? Tá ali no 5º lugar, o campeonato embolando demais, mas sabe que tem um jogo muito importante também no sábado, tem Fla-Flu. O Fluminense também vai entrar aí com faca nos dentes, depois do jogo no Maracanã, depois da conquista da Libertadores. Então é passo a passo, é dessa maneira que o Flamengo tem trabalhado, mas foi um jogo realmente assim, daquele estimulante para os rubro-negros no Maracanã, que estavam cobrando bastante isso, organização, um time letal nas chances que tivesse, e foi o que o Flamengo apresentou ontem. E a gente falava durante a semana aí de 7 jogos, um já foi, faltam 6 agora, vamos ver se o Flamengo vai dar conta nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Pedro, muito obrigada. A gente vai debater ainda também esses personagens do jogo de ontem que conseguiram construir essa história para esse grandíssimo resultado do lado rubro-negro. E aí a gente olha a tabela, não é? Pedro, Vinícius também vou colocar na conversa, porque se o Flamengo tem esses jogos em casa e até confrontos diretos na reta final da competição, o Palmeiras não tem confronto direto, mas ele provavelmente só faça mais um jogo em seu estádio, porque jogo contra o Inter, por exemplo, é fora de casa, né, Vinícius? Em Barueri. É isso aí, Bruno. Palmeiras tentando essa recuperação depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, a 8ª, 5ª fora de casa, derrota mais expressiva do ano, então tem que se recuperar mentalmente também dessa derrota e da situação, o fato de deixar o Flamengo na briga pelo título, a chance que o time perdeu de disputar, de assumir a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, e aí vai fazer esse jogo contra o Internacional na Arena Barueri. É o 2º consecutivo jogando fora do Allianz Parque. O Abel Ferreira já falou sobre isso. Não sente que a casa do Palmeiras na Arena Barueri, é claro, não tem aquela acústica e principalmente não tem o estádio lotado. Nos 2 jogos que o Palmeiras fez em Barueri, o time colocou aí torcedores na casa das 17 mil pessoas, então muito pouco. No Allianz Parque 30 mil, 35 nos últimos jogos, e aí o Palmeiras conta com a força da torcida. Depois tem a parada, né, da Copa, aí pega o Fortaleza fora de casa, vai enfrentar Fluminense e o América. Por enquanto o jogo está marcado para o Allianz Parque, então são mais 2 jogos em casa, e a última rodada enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, um jogo fora de casa. Então essa é a sequência do Palmeiras, e o time mais uma vez precisa mostrar a sua capacidade de reação. Isso o Palmeiras mostra muitas vezes na temporada, mostrou porque o time é um time de altos e baixos, como a gente já destacou,
Só que agora fica essa dúvida. Será que consegue se recuperar imediatamente? É essa a questão, que o Palmeiras se recupera. Mas quando? Será que nesse jogo contra o Internacional? Fica a questão aqui para o torcedor do Palmeiras que está aguardando a saída dos jogadores, já estão deixando o treino aqui na academia de futebol. Se você fala de recuperar, a gente pode até usar esse exemplo, a palavra que o Nicoletti usou, para o lado do Flamengo também, porque é o Tite dando confiança para alguns jogadores que são importantíssimos neste momento, né? Inclusive o Pedro. Desde a estreia do Tite, ele lidera todos esses quesitos, em número de jogos, em número de gols, minutagem até marcar, então ele precisa de menos tempo, e também as vitórias dele, conseguiu fazer 2 gols, então garantiu a vitória para o lado do Flamengo. E o Marra tinha falado ontem também do Rodrigo Caio, né? Entrou de novo. Porque mais surpreendente até do que o Pedro entrar no time... claro que os números ali são importantes, né? Mas é até o Rodrigo Caio, né, no time. Não, tem entrado, agora já é mais um jogo seguido com o Tite, né? O volante Rodrigo Caio. Isso. E ontem, Breler, a gente falou assim, de maio, final de abril até agora, o Rodrigo Caio tinha 60 minutos, 60 e poucos, porque tem os acréscimos. Ontem ele entrou de novo. E só entrou com o Tite. Esses 60, 90 agora, 1 hora de jogo, só com o Tite. Mas eu acho que o símbolo de... O Pedro está bem explicado como símbolo de reconstrução pessoal e também... Por quê? Porque ele foi um personagem um ano marcante para ele, né? Vira o ano depois de Copa do Mundo, obviamente, 2023. A expectativa que tinha em cima dele foi frustrada, assim como a expectativa que se tinha em cima do Flamengo. Ele perde espaço, ele tem disputas, mas o ápice é o que aconteceu em Belo Horizonte pós o jogo com o Atlético, né? Sim. Ali, assim, é uma agressão. Isso é uma coisa que... Foi o dia do soco do preparador. Auxiliar, assim, isso é uma coisa... Você conta, as pessoas não acreditam. Né? Assim, não, mas ele tomou um soco. Eu falei, não, peraí, tomou um soco Mas eu tava na Austrália. Eu tava na Austrália, na Copa. Eu lembro de acordar, porque era um horário, né? À noite, de você já era amanhã. Lá na Austrália. Eu olhei e eu falei assim, não, a galera passou do limite no meme, né? Tipo, o cara deu um soco na cara. Eu comecei a descer a timeline e falei, o cara deu um soco na cara do Pedro. De um jogador de seleção, conhecido, ninguém tem que apanhar, tá, gente? Sim. Mas quando é um jogador... Assim, alguns têm que apanhar. Não. O volume é maior ainda, né? Do auxiliar, né? Poxa, assim, o cara que trabalha depois com da ele. vitória, foi depois da vitória. Foi? E o Pedro Galo, com o né? Tite, ele parece que ele... A entrevista que eu vi, vindo até tarde, né? Entrevista do Pedro, uma serenidade, um olhar já conseguindo encarar, altivo, sabe? Porque ele estava murcho, né? E aos poucos, acho que o Tite vai devolvendo isso para ele. Só não posso deixar passar que tem um outro jogador que furou fila, mas furou muita fila. Everton Cebolinha. Esse está jogando muita bola também. E é outro jogador que, Copa América com o Tite, 2019, jogou muita bola, numa seleção que jogou toda muita bola, né? E ele agora é titular de novo do time. Tanto que a gente está falando de talvez a melhor atuação, como o Pedro tenha falado, uma vitória importante, 3-0, e o Bruno Henrique não jogou. Não. Ainda tem isso. Ainda tem isso, né? O melhor jogador do Flamengo aí nas últimas semanas nem estava em campo e nem fez falta. Não, mas isso é o que se esperava do Flamengo pelo elenco que tem. O elenco do Flamengo ontem só comprovou a sua capacidade. E como essa capacidade não foi explorada ao longo de toda a temporada. Então, gera esse sentimento, sim, de frustração, mas, ao mesmo tempo, o torcedor do Flamengo tem muitas coisas positivas a se apegar. A qualidade do elenco, ao Pulgar, que, se a gente for enumerar um legado do Sampaoli, se é que ele deixou, é o Pulgar. O Pulgar foi um cara que ele apostou, encaixou, voltou a jogar bem e hoje é dono da posição e com o Tite a tendência é jogar ainda melhor. O Cebolinha, voltando a ser acionado, um cara que jogou bem, como o Marra lembrou, sob o comando do Tite na seleção. Luiz Araújo, o Flamengo, quem sabe agora, pode jogar com 2 pontas de velocidade. Sempre teve o Everton Ribeiro pelo lado direito. O Everton Ribeiro, cada vez mais, parece ser um jogador, imagino até que o Tite queira ficar com ele para a temporada que vem, mas um jogador mais de segundo tempo, para mudar um cenário do jogo, para controlar. Mas de saída, é muito interessante essa ideia do Flamengo com 2 pontas. Seja o Cebolinha pelo lado esquerdo ou o Bruno Henrique, é um Flamengo que tem capacidade de ser mais agudo, de ser mais incisivo. E o Pedro
o Gabigol, que ontem o Tanuri disse que tem uma lesão, e essa lesão certamente prejudica o aspecto físico. O Gabigol recuperado para o ano que vem, ter essa concorrência de novo com o Pedro, é um cenário muito positivo, a perspectiva passa a ser boa, independentemente ou não do Flamengo conquistar o título. Porque agora a pontuação permite isso, não é, Pedro? O Tite ainda não está falando em buscar o título, mas ontem ele já foi naquela linha de vamos vencendo os jogos. Não, ele não falou? Vamos vencendo os jogos, porque o campeonato, ele usou, não lembro o termo exato, se transforma, ou o campeonato vai mudando e pode se oferecer para o Flamengo, Pedro. Vai mudando rodada a rodada, né? O Flamengo com um discurso de G4, isso me lembra bastante, Bruno, lá em 2009, porque era exatamente o mesmo discurso. Não, é G4, é G4, é G4. E de repente o campeonato foi mudando e aí muda-se o discurso também. Não, vamos ver o que o campeonato se apresenta pra gente ali mais à frente. Então, realmente o Flamengo está tentando se adaptar aí ao que o campeonato vai acontecendo. Ninguém esperava, talvez, a derrocada tão grande do Botafogo assim na tabela. O Botafogo hoje tem um jogo também importante. Se vencer o Grêmio, ele pode dar um salto de novo, aí esfria todo mundo, mas o Flamengo vai jogando com isso. Mas essa recuperação que vocês estavam falando dos jogadores aí, acho que é bem importante. O Pedro ontem, de fato, na zona mista, ele estava mais tranquilo. O fato dele passar na zona mista, não passava há bastante tempo também, é importante. Ele estava com um sorriso bem largo, bem tranquilo, falou, estou um pouco gripado, minha voz está um pouco rouca, mas vocês entendem, não tem problema nenhum. Então estava com um sorriso largo, falou que o Tite tem uma ideia muito clara para os jogadores e isso facilita o processo. E o Cebolinha também aplaudido, enfim, a torcida reconhecendo o que está acontecendo, a mudança mesmo do Cebolinha. Então ele está recuperando aos poucos os seus jogadores e até aquela questão, o Gerson de volante não vai funcionar de jeito nenhum. Funcionou contra um time altamente competitivo, que é o caso do Palmeiras. Ainda ganhou a faixa de capitão, caiu várias vezes ali com câimbras até o Gerson. Então tem uma mudança até de dedicação, de postura. É o Tite aos poucos colocando o seu jeito de ser, o seu jeito de ser Tite no Flamengo. Tem que, claro, equilibrar isso, porque a gente já viu que esse campeonato às vezes dava sinais, depois ele deixa de dar sinais. Mas hoje o recorte do Flamengo é muito positivo. Muito. E acho que tem um outro recorte que a gente pode fazer, porque o confronto mais importante entre Flamengo e Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras levou, que foi uma decisão de Libertadores que fica marcada. Mas esse jogo de ontem, ele tinha um elemento diferente. Claro que os dois clubes, as duas camisas, mas o Tite contra Abel, que a gente não tinha visto. Muita expectativa para o Tite voltando a ser técnico de clube. O Abel não dá para falar que era um jogo que não tinha motivação. E o Tite deu um recado interessante também com o que ele faz dentro de campo. Não dá, Breler? Muito. Com esse resultado positivo em cima do Abel, do jeito que foi, no momento do campeonato que foi. Claro, e a equipe mostrando evolução. Se a gente compara o jogo com Fortaleza, por exemplo, ali o Flamengo venceu, mas até fugindo muito das suas características. O Flamengo jogando mais na base do contra-ataque ou sendo melhor nesse modelo. Ontem a gente viu o Flamengo com imposição, o Flamengo sabendo o que fazer com a bola, o Flamengo com repertório. Eu nem entro muito na história, Mari, de o Tite engoliu o Abel nesse duelo pessoal. Você tem um preferido, assim, no sentido de avaliação, tipo, quem é o seu técnico que você acha que... Quem você acha mais técnico, o Tite ou o Abel nesse sentido? Eu gosto muito dos dois e ontem até tinha falado no 360. Hoje, para mim, o momento é do Abel. E não desqualificando o que o Tite fez na seleção, não é porque perdeu a Copa do Mundo, mas tudo que o Abel conquistou aqui no futebol brasileiro com o Palmeiras é algo muito relevante, é algo muito pesado e, para mim, o Abel tem uma capacidade que ontem ele não mostrou exatamente, mas até por falhas individuais, que é a variação tática. Eu vejo o Abel com um pouco mais de repertório que o Tite nesse aspecto, mas em termos de pragmatismo, de domínio de elenco, de pacificar o ambiente, a gente tem visto o Tite fazer um grande trabalho inicial no Flamengo, como fez na seleção, como fez no Corinthians. São dois técnicos muito capacitados, mas ontem eu não vi uma coisa direta, no confronto Tite e Abel, o Tite levou a melhor. Foi algo que envolveu, o Marra destacou no começo do programa, o plano de jogo, muito competente do Flamengo, mas envolveu as variáveis que ter um jogador expulso, no começo não aproveitar uma oportunidade. Talvez se saísse o gol do Breno Lopes, a história do campeonato fosse outra, talvez, né? E o plano do Abel, ele admitiu isso na coletiva ontem, era justamente esse, fazer um gol no início, aproveitar o embalo do Palmeiras e a pressão que tem sofrido o Flamengo na temporada, não deu certo.
Pelo contrário, o Flamengo, depois das oportunidades perdidas pelo Palmeiras, faz 2 gols e no começo do segundo tempo fica com um jogador a mais. Então, por todo esse cenário, eu não vejo que tenha sido um jogo em que um técnico engoliu o outro, embora o Tite tenha ido muito bem nas escolhas e no plano de jogo. Porque o fato é que o Abel ele não mudou a maneira do time jogar, né? O esquema que deu errado no primeiro tempo contra o Botafogo e o Tite estava preparado para aproveitar isso. Talvez o Abel tivesse surpreendido o Tite se não tivesse entrado com os 3 zagueiros, realmente 3 zagueiros, Marra. Pode ser. Agora também ele tem claras limitações no elenco, né, Bruno? Se o Flamengo tem várias soluções, mesmo quando a gente cometeu a heresia aqui de até não citar o Bruno Henrique depois que a gente foi lembrar do Bruno Henrique, né? Por quê? Porque o Flamengo tem muitas soluções dentro do seu elenco mesmo, sem jogadores tão importantes como é o Bruno Henrique, como no caso do Bruno Henrique. O Palmeiras tem mais limitações. É uma forma de trabalho diferente. O Abel citou isso, né, sobre a diferença. O Flamengo, jogadores muito prontos e o Palmeiras, principalmente no banco, né? Jogadores que já têm carreira, jogadores querendo ter uma carreira, né? Construindo uma carreira, né? Eu fico muito desconfortável com comparações com o Tite. Primeiro, é que para mim o Tite é o melhor técnico do Brasil há muitos anos. E aí, assim, do Brasil e de estrangeiros que estão no Brasil, o Tite, para mim, é o melhor também. No Brasil também. Sim, no que diz respeito ao futebol brasileiro, Tite E você é o falou melhor. isso ontem, aqui antes do jogo. Você não está falando agora. Mas ele e o Diniz. Não. Eu acho que são momentos de carreira completamente diferentes e o Tite é mais técnico, para mim, tá? Vou repetir. Para mim, o Tite é o melhor técnico no que quer dizer futebol brasileiro. O melhor técnico é o Tite. Brasileiros ou estrangeiros aqui, ainda é o Tite. Mas eu fico desconfortável por quê? Porque os modelos de trabalho são muito diferentes e isso coloca o Abel numa situação assim, ele não tem o elenco que tem o Tite. É desconfortável. Mas, por outro lado, o Abel já tem um tempo de trabalho que o Tite também não tem, né? Exatamente. O Tite está há 6 anos numa profissão diferente. Sim. Sem ter que trabalhar todo dia, indo lá para o campo de treinamento, estimulando o jogador, mostrando alguma outra coisa. E um trabalho que é muito legal o depoimento do Pedro Torre, quando ele fala, quando o Pedro volta a aparecer na zona mista. E na entrevista, o Pedro cita o trabalho do Tite. A gente aqui no Brasil tinha a gente tem essa péssima mania ainda, de separar coisas e colocar essas coisas dentro de caixinhas. Esse técnico, ele é o quê? Ele é tático ou é paizão? Pô, assim, sério que você não pode ser as duas coisas? Táticos todos são. E paizão, se você deixa de ser, você está perdendo uma oportunidade de criar relações que podem te dar algum resultado daqui a pouco. O Diniz é tático e é paizão. O Tite é muito isso. E o Abel também. Quando ele protege os jogadores, e quando ele, na entrevista coletiva ontem, ele agradeceu algumas perguntas, né? Quando ele vai falar do Endrick, ele fala, obrigado pela pergunta, porque o processo foi na hora certa. Isso não é também uma característica de paizão? É que a gente coloca folclore nisso, sabe? Paizão é aquele que não sabe nada de tática, mas que os caras jogam por ele. Cara, sério que você acredita nisso? Os caras conhecem do riscado também, sabe? E para mim o Tite é um grande expoente disso. E depois de uma terra arrasada como estavam as relações internas do Flamengo, a chegada do Tite é um oásis. Sim, é uma maravilha, porque ele vai pegar aquilo ali e ele vai reconstruir. E até colocando o Vinícius na conversa também sobre o Endrick, porque aí também vai falar assim, mas então o Abel errou ao escalar o time dessa maneira. Até ontem a gente discutia que o Abel conseguiu remontar a equipe graças a esse esquema. Sequência de vitórias. Exato, né? Então são Acho coisas que tem ali... ponto aí, Bruno, eu sei que você está chamando o Vinícius, mas Rony e Breno Lopes. Para mim tem uma diferença técnica grande entre eles. Mas eu sei que o Breno Lopes estava entregando. Sim. Ele estava fazendo. E o Rony, menos. A arrancada do Palmeiras agora no campeonato começa com uma boa partida do Breno contra o São Paulo. O fato é que quem não tem oscilado e ontem, não sei se foi o único, Vinícius, assim, poupado pela torcida ou aplaudido pela torcida, foi o Endrick. Porque ontem, realmente, mesmo com a derrota, ele foi bem, não foi, Vinícius?
Foi sim, foi aplaudido pela torcida, mais uma vez a torcida do Palmeiras. E o Endrick acabou de deixar aqui o centro de treinamento, academia de futebol, e é um dos jogadores mais assediados. Claro que tem outros, o Palmeiras tem outros ídolos, o Veiga, o próprio Dudu que está machucado, mas quando passa por aqui a torcida faz muita festa, o Everton, o Gustavo Gomes, que a gente lembrou que não fez uma boa partida nesse confronto contra o Flamengo, mas o Endrick já é um dos mais queridos para a torcida e ele simboliza assim essa recuperação do Palmeiras nessa reta final de Campeonato Brasileiro, nessa sequência de 5 vitórias consecutivas. Duas situações que atrapalharam aí o planejamento, o plano do Abel Ferreira no segundo tempo, né? Primeiro, sem dúvida, a expulsão. E a gente viu que ele mexeu na equipe, mexeu taticamente, porque entrou o Fabinho, saiu o Richard Rios e ele já entrou ali com três homens no meio-campo e 3 atacantes, porque também entrou o Luiz Guilherme, então ele mexeu taticamente, mais uma vez, o Abel se destaca demais por essa mudança, por chegar no segundo tempo e mudar completamente o time, mesmo às vezes sem mudar as peças. Foi assim contra o Botafogo, quando ele mudou o Gustavo Gomes de função. Então não funcionou o que estava funcionando, que funcionou contra o Botafogo. Aí ele fez as mudanças, mas com 6 minutos o Gustavo Gomes acabou expulso e ele teve que mexer na frente. Saiu o Breno Lopes, aí desconfigurou o plano do Abel Ferreira. A outra situação, e é para o Palmeiras pensar, que nas 5 mudanças que o Abel fez nesse jogo contra o Corinthians, 4 são jogadores das categorias de base. Então, claro que ele tem jogadores prontos também, caso do Everton, Gustavo Gomes, Mike, jogadores experientes, próprio Piquerez, Zé Rafael, Rafael Veiga, mas quando ele mexe na equipe, ele não tem o mesmo nível, por exemplo, do Flamengo, que entrou Gabigol, entrou Everton Ribeiro, entrou jogadores experientes e o Palmeiras foi apostando na molecada. Em todas, nas 5 mudanças, só o Rony entrou de mais experiente, o resto de jogadores formados nas categorias de base. Então essa foi uma característica do Palmeiras nessa temporada e é para se pensar. Está funcionando? Está dando certo? Deu certo em 2023? Vamos continuar com isso em 2024? É que o Palmeiras precisa planejar um pouquinho a próxima temporada, pensar para não sofrer esses altos e baixos que vem sofrendo nessa temporada de 2023. Mas ainda puxando também sobre a questão do Endrick, teve um lance que para mim chamou muita atenção, acho que chamou a atenção de todo mundo quando estava vendo o jogo, que é a arrancada dele. No segundo tempo. Cara, na beirada do campo, ele vai ele bota a bola na frente, 2, 3... O gesto faz a falta, né? Ele tenta cortar pelo meio ali. Cara, é um absurdo. Você vê a força física de tiro mesmo do jogador, né, Brelli? Impressionante. E é isso, ele combina a força física com a técnica. Tá confiante, a técnica para dar o corte, dar o drible. Então O que foi que o Nicolete falou? Não, a gente vê que o Endrick está diferente dos jogos. Eu que acompanhei o Endrick desde o início, quando ele surgiu no time, esse momento, essa fase, ele está confiante, tocando a bola confiante, partindo para cima confiante. Inclusive nesse lance que você destacou, Marinho, na sequência ele falou, vamos jogar, vamos jogar. Um garoto de 17 anos falando isso para o time do Palmeiras, porque ele estava sentindo que o time estava abatido. E foi assim também contra o Botafogo, quando ele pediu a bola, falou, joga a bola em mim. Então a gente vê que ele está diferente nessa reta final, pegou confiança, incorporou, e agora vai embora, que segure. E a bronca que ele ainda, deu né? Então... no Breno quando perdeu o gol no começo do jogo, que foi uma jogadaça também que ele fez, né? Jogada dele. Então é o jogador hoje mais confiante do Palmeiras e não é por isso que, olha o momento que o Endrick está vivendo e de repente todo o resto não presta. Eu vejo que parte da torcida do Palmeiras tem sido muito injusta com alguns jogadores, principalmente com Breno Lopes e Rony. São dois caras que foram protagonistas em conquistas importantes. Acho que o Rony, principalmente, ele é o artilheiro do Palmeiras em Libertadores. Ele não tá bem, mas ele é o artilheiro do Palmeiras em Libertadores. E no caso do Breno Lopes, você não pode esperar do Breno Lopes que ele vai dar uma arrancada como essa do Endrick, que ele vai resolver um jogo com dribles. Não é a dele. Ele é um jogador cumpridor de função tática. E um jogador muito útil para se ter no elenco, para fazer o que ele se propõe a fazer. Agora, a partir daí o cara não serve. Eu até entendo que pode haver uma bronca por causa dos gestos que ele fez contra o Goiás, se não me engano, mas a partir daí dizer, fora todos, o time não presta mais, é um exagero. Até porque a temporada do Palmeiras não é um desastre. Não é tão frustrante quanto a do Flamengo, por exemplo. O Palmeiras ainda competiu, chegou a mais uma semifinal de Libertadores, ainda está brigando por título. Não é para esse cenário de terra arrasada. Então, é preciso preservar alguns jogadores, preservar alguns ídolos, e não significa que o cara está imune à crítica. Pode se criticar.
mas não no teor como tem acontecido e já aconteceu antes. Sim. Marcos Rocha já foi um cara muito cobrado, deu a volta por cima. Tinha gente ontem criticando o Gustavo Gomes. Zé Rafael. A crítica não no sentido do posicionamento ou da análise que a gente estava fazendo, mas o cara não tá com a cabeça no Palmeiras. Exato, não. Tá louco, o Gustavo Gomes. Tem nada a ver. Não é por aí. Ou o Rony mesmo, estavam criticando. O cara vai errar, vai o Rony jogar errou mal. uma bicicleta, estavam querendo acabar com a história. Sim, ele não é obrigado a acertar toda a bicicleta, né? Tá rolando uma onda de crítica muito pesada por causa desse momento e é preciso ter calma. Todo jogador vive um momento ruim. O Rony tá vivendo um agora, mas vai voltar. E é tão bom quando, assim, a entrevista ontem, a gente aprendeu muito de coisas do dia a dia, de gostar de futebol, com a entrevista suave do Abel. É claro que ele estava louco de raiva, ele detesta gosta de perder. perder, É claro tudo isso. Mas, para o bem do futebol, quando ele explicita situações, a gente ganha, a gente aprende. É verdade. Eu detesto romantizar, eu adoro romantizar, mas eu detesto que a minha opinião romantizada, ela seja apenas romantizada, que ela não tem outro viés. Mas quando acabou o jogo, o Everton, eu fiquei vendo ali, né, tal, o Everton Ribeiro vai lá, dá a mão pro Endrick, bate na cabeça dele, fala alguma coisa. Os jogadores sabem que se trata de alguém especial. Claro. E a entrevista do Abel acho que foi positiva por causa disso, né? Como ele estava tranquilo. Até alguém brincou e falou do cabeça fria, coração quente. Ele falou, eu falo, mas eu não tenho. E a entrevista foi produtiva nisso, né? Ele também responde alguns Exato, questionamentos. isso. Só pra gente liberar o Pedro também, já que a gente falou de confiança, como que a confiança do Cebolinha também faz diferença, né? Se o Endrick tá confiante, pegando na bola diferente, ficou nítido isso também com o Cebolinha, né, Pedro? Tá bem diferente, bem diferente. O Cebolinha partindo mais para cima, enfim, ele encarando os adversários, não tá aquele jogador que simplesmente pega a bola, toca pro lado, tá tendo mais confiança de ir pro mano a mano ali, o 1 contra 1, né? Então ele tá arriscando mais as jogadas. Acho que isso é um trabalho coletivo também, um time mais organizado, mas a questão do Tite, até a bola que ele lançou pro Arrascaeta e resultou no segundo gol, acho que faz parte de todo esse cenário. Então, é o que a gente falava, o Tite está trabalhando bastante com a confiança dos jogadores também. Um jogo como o de ontem, 3-0, ajuda demais nisso daí, porque o Cebolinha estava meio à sombra depois, principalmente depois que o Bruno Henrique voltou, e voltou muito bem. Ele deu uma abatida, é sempre muito cobrado, até pelo valor que ele custou ao Flamengo, né? Cerca de 14 milhões de euros. E aí, só para dar um pitaquinho, questão do Endrick, que vocês estavam falando aí, impressionante ver a arrancada dele, assim, em loco e tudo mais no Maracanã. Lembra até a arrancada do Bruno Henrique, que é outro jogador que impressiona nessas arrancadas. Eu sempre gosto de observar os torcedores que estão em volta, assim, as reações que ele tem com alguns lances especiais e tal. Nessa arrancada do Endrick no segundo tempo, que o Gerson puxou tudo ali para tentar parar o garoto, vários torcedores do lado, assim um comentando com o outro. Impressionante, esse garoto, hein? Impressionante. Então, assim, todo mundo observa ali que, de fato, é alguém especial de 17 anos surgindo para o futebol. Valeu, viu, Pedro? Obrigado, Vinícius. Valeu também. Liberados. Tá? Até mais. Estão liberados. Só um detalhezinho, Claro, valeu. sobre o Abel Ferreira, sobre essa entrevista. Nem parecia o Abel ali na entrevista, né? Ele estava muito calmo, o Abel Paz e Amor. Aí fica até essa discussão se ele está assim pela situação do Palmeiras, se ele vai continuar. Ele que já teve sondagem, mais uma vez, de um clube da Arábia, inclusive. Não chegou essa proposta aqui no Palmeiras, mas a gente ouve que isso sempre, né? No Palmeiras sempre tem clubes interessados no trabalho do Abel Ferreira. Essa proposta não chegou, então fica ali essa discussão, será que ele estava assim pelo momento do Palmeiras ou por conta da derrota para o Flamengo? Acho que foi pela derrota, ele reconheceu a superioridade e não tinha muito o que fazer. Com o Flamengo, no Maracanã, com um jogador a menos, então ele se conformou com essa derrota, mas com certeza ele está pensando nessa reta final de Campeonato Brasileiro, como reagir. A gente vai ver nas próximas rodadas. Liberados, então, Pedro e Nicolete, porque a gente segue o nosso Sport Center falando mais de Campeonato Brasileiro, porque nessa briga aí, a expectativa também era do Red Bull Bragantino, o que ele ia fazer contra o São Paulo. E aí, galera, do Fute Verdão, estamos aqui para falar mais um pouquinho aí do nosso Verdão, galera. Falar agora um pouquinho aqui do Abel Ferreira, que é o melhor técnico da nossa história. Porém, esse ano aqui o Abel não teve boas escolhas, galera. Eu queria puxar um subtema que é convicção. O Abel, ele sempre foi um técnico convicto. Eu acho que para você ser campeão, você tem que ser uma pessoa convicta. Você tem que acreditar naquilo que você acredita dar certo. Só que assim, eu acho que tem um limite entre acreditar
no que pode dar certo e teimosia. O Abel, muitas coisas, por exemplo, aquele lance de jogar com 2 laterais, aquela formação, claramente não estava dando certo. Vocês vão concordar comigo, não estava dando certo. E fomos eliminados pelo Boca. Até aí, não tem como discordar, foi isso que aconteceu. Mas ok, Abel tem crédito. Aí você vai falar, mas ele tinha convicção que podia ganhar. Galera, ali tava muito claro que não ia dar certo. Não é ser engenheiro de obra pronta. Mas o time não tava sendo ofensivo. Depois daquilo, todo mundo concorda que era o Palmeiras tinha que mudar, fazer alguma coisa. Ele colocou um esquema de 3 zagueiros. A princípio deu certo. Não vou acusar o sistema ainda porque contra time grandes nós fomos muito mal e contra times de menor expressão o time jogou bem. Só que eu penso o seguinte, tá com 3 zagueiros, ele tem que fazer um balanço. Coloca mais uns 3 jogos e faz um balanço. Dá pra continuar com o sistema? Não dá? Vai usando o que vem? Melhor testar ali no Paulista? Ou é melhor testar agora numa reta final, que agora com a derrota pro Flamengo, se o Palmeiras quiser sonhar com o título, ele não pode perder mais nenhum jogo. O Palmeiras não pode perder nenhum jogo. Não é o Palmeiras não tem obrigação de perder. Ou, quer dizer, não tem obrigação de ganhar, desculpa. Mas ele, se quiser ser campeão, vai jogar com o Inter aqui, tem que ganhar. Fortaleza lá, é difícil, é. Se quer ser campeão, vai ter que jogar pra ganhar. Ah, Fluminense vai ter que jogar pra ganhar, não importa. A partir de agora, o que o Palmeiras podia perder, ele já perdeu até mais do que poderia. Se quiser ser campeão, tem que ganhar. Tem que ter obrigação de ganhar. Tem que parar com esse negócio de falar que o Botafogo é favorito, bater a mão no peito e falar: nós somos o Palmeiras, vamos buscar. Se a gente vai conseguir ou não é outra história. Mas a gente vai até o último minuto buscar esse título. Vamos deixar uma dentro de campo. E não entrar com a desculpa: não, o Botafogo é favorito. Ai, a pressão é deles. Não, a pressão é do Palmeiras. Time grande tem que entrar pra ganhar. Se eles não querem entrar pra ganhar, então diminui o salário. Porque claramente o Palmeiras tá tendo dificuldades pra trazer jogador. Porque, primeiro, a gente não tem reserva no time. Ou seja, toda a folha salarial do Palmeiras é concentrada no time titular. Ou esses caras saem fora, mano. Sai fora e dá espaço pra trazer novos jogadores. Se eles querem ganhar 1 milhão e não querem ter pressão pra ganhar, com todo respeito, vão jogar lá no Corinthians, vão jogar no São Paulo, que lá que você ganha e perdendo, tanto faz. O importante é participar do campeonato. Se quiser ser um time campeão, tem que ir pra cima. Tem que assumir a responsabilidade. É que nem eu falei, o Palmeiras não tem obrigação de ganhar, nenhum time tem. Só que você deixa a responsabilidade pro Botafogo, que é um time totalmente sem tradição, e entrar contra o Flamengo, se arrastando. Pra mim, o Palmeiras entrou, a gente não tem responsabilidade. Entrou leve, só que entrou leve até demais. O que aconteceu? O Flamengo amassou. O Flamengo entendeu o jogo, o Palmeiras não entendeu. Uma coisa é você entrar sem pressão, outra coisa é você entrar pra ganhar. Quando eu falo entrar pra ganhar, é quando alguém pega a bola, tenta dar um passe pra frente. O que eu mais vi ontem era a bola rodando na zaga, nem entre volante rodava. Porque o Rios e o Zé Rafael estavam perdidos ontem em campo. Esses 2 jogadores são muito... O Zé Rafael é bom, só que ele precisa de um companheiro mais rápido do lado dele. Porque a parceria Danilo e Zé Rafael funcionou tão bem. Zé Rafael era mais de contenção, mais lento, mas tinha uma boa leitura de bola. E o Danilo conseguia ajudar, apoiando no ataque. E ajudava na defesa, porque ele era rápido. Hoje, com todo respeito, Rios e Zé Rafael não aguenta na corrida nem com... Não precisa ser um Bruno Henrique. Um jogador médio ali, um jogador padrão Breno Lopes, um exemplo. E não sei se eles pegam um jogador desse. São volantes lentos. A zaga idem. Talvez o Murilo seja o nosso zagueiro mais rápido. O Gomes é muito bom de leitura e o Luan é lento, galera, lento. Mas é o que nem eu falei, o Palmeiras tem que... O Abel, voltando lá no assunto, o Abel tem que pensar. Ele tem a convicção, se ele tem convicção que é com 3 zagueiros, que leve. Só que a partir do momento que começa a dar errado em sequência, muda, tenta mudar alguma coisa, muda um volante, joga com 3 zagueiros, só que deixa um dos laterais um pouquinho mais recuado, pra simular uma possível linha de 4. Principalmente quando você inicia o jogo e tá tomando bola nas costas toda hora. Os caras tá chegando na cara do gol. Entendeu, galera? Ele tem que ter convicção, não teimosia. E essa aí foi minha opinião, galera.
Curte o canal aí, se inscreva, ajude aí o canal a crescer, galera. É um canal pequeno. Só que com a ajuda de vocês eu tenho certeza que ele pode crescer bastante. Então eu vou ficando por aqui, galera. E até o próximo vídeo. Daqui a pouco eu volto aí com mais vídeo aí pra gente. Falou, tchau!